Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro vídeo sobre as questões de concursos públicos de raciocínio lógico. Lembrando também que o vídeo sobre desafios também eu vou lançar neste final de semana. Aproveitem aí para se inscrever no meu canal, aqueles que ainda não se inscreveram, deixa aí seu like, aperta o sininho para receber todas as notificações. E ainda quero lembrar para vocês que está aberto um concurso do Departamento Penitenciário Nacional e a disciplina Raciocínio Lógico está sendo solicitada neste concurso. Ok? São quase 300 vagas, salários de até R$ 6.000. Eu vou deixar um link do concurso, do edital, aqui no vídeo para vocês acessarem. Eu espero que vocês gostem da aula e vamos então aí assistir esse nosso primeiro vídeo. Abraço! Vamos iniciar a nossa aula de hoje e nesta aula eu estarei colocando duas questões de concursos públicos. A primeira eu vou resolver com vocês explicando toda a teoria que envolve a questão. A segunda também eu coloco a teoria que vai envolver a questão, mas vou deixar para vocês resolverem a segunda questão. E no vídeo seguinte a gente resolve. Ok? Então vamos iniciar aí essa primeira questão. A questão aqui diz o seguinte: se Rúbia não é psicóloga, então Teresa é dentista. Se Rúbia é psicóloga, então Marta não é médica. Ora, Marta é médica. Assim, o que podemos concluir? Aqui eu tenho as alternativas. Então, nesta questão, eu tenho uma verdade já dita aqui na questão, que Marta é médica. Ok? Eu sei que Marta é médica. Quanto a Rúbia e Teresa, nós vamos ver quais os valores lógicos para essas proposições de Rúbia e Teresa. Então, para isso, nós vamos ver alguma teoria que envolve a questão. Na lógica proposicional, nós temos o seguinte: hoje está chovendo, que eu igualei a P, e a rua está molhada, que eu igualei a Q, é uma proposição. Então, toda proposição, na lógica proposicional, ela só possui dois valores lógicos, ou é verdadeiro ou é falso. Ok? E aqui a gente tem alguns símbolos que são importantes para lembrar na hora de resolver uma questão. Este símbolo aqui, por exemplo, é um símbolo de negação, que é o not. Quando eu nego a proposição, olha, a proposição que eu chamei de P, que é hoje está chovendo, quando eu nego not P, que é o não P, significa dizer que hoje não está chovendo. Okay? Da mesma forma, o que? Se eu colocar not que, eu quero dizer que a rua não está molhada. Agora, esse outro símbolo aqui é o símbolo E, que é um circunflexozinho, olha. O símbolo E, que é uma conjunção. Aí eu posso dizer que P e Q, eu estou fazendo uma junção de duas proposições. E a junção dessas duas proposições, eu tenho outros valores lógicos para ela. E aqui é o símbolo OU, aqui é um Vzinho. Então, é uma disjunção. Então, aqui da mesma forma, eu junto as duas proposições, cada proposição tem um valor lógico, verdadeiro ou falso, e o conjunto das duas, juntando o OU, eu também tenho outros valores lógicos. E aqui eu tenho o símbolo da implicação, que é o se então, que a questão cobra muito isso. Se então é uma condicional,
que aí a gente simboliza dessa forma. P implica em que, ok? Então, como é que eu vou traduzir na linguagem natural P implica em que? Da seguinte forma, se está chovendo, então a rua está molhada. Se está chovendo, então a rua está molhada. Ó, P implica em que. E essa sentença, P implica em que, é chamada de condicional, a hipótese e que a conclusão. E diante disso tudo, é importante ver as tabelas verdade que envolve esses símbolos todos. Okay? Então, por exemplo, a negação. Ó, P, como eu chamei de uma proposição, que é hoje está chovendo. O P só tem dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Quando eu nego, note P, o que é verdadeiro se torna falso e o que é falso se torna verdadeiro. E essa é a tabela da negação. Agora a tabela da conjunção, que é o E. Tá? Na tabela da conjunção, eu tenho valores lógicos para cada proposição, olha, P e Q, e eu tenho valores lógicos para a conjunção toda. Aí, aqui é importante lembrar nesta tabela que nesta conjunção E, eu só tenho o valor verdadeiro quando as duas proposições têm valores verdadeiros, olha. Ó, valor verdadeiro aqui. Porque aí observo que os dois, tá? Aqui eu tenho da seguinte forma. Olha, verdadeiro e verdadeiro. As duas proposições têm valores verdadeiros. Por isso, o P e Q é verdadeiro. Então, as outras opções é considerada falsa. Por quê? Porque apenas uma tem valor verdadeiro ou então nenhuma tem valor verdadeiro. Então, o P e Q só é verdadeiro se as duas proposições tiverem valores verdadeiros. Agora, a disjunção é o contrário, que é o P ou Q. Neste caso aqui, ela só tem valor falso se as duas proposições tiverem valores falsos. Do contrário, se tiver pelo menos uma verdadeira, então eu tenho um valor verdadeiro. Então, no P ou Q, só tem o valor lógico falso nesta disjunção se os dois forem falsos. Então, isso aqui nós vamos precisar utilizar nessa questão. Tanto a conjunção como a disjunção. E a condicional, que também é a questão, que envolve a questão, a condicional, que é o P implica em Q, a gente observa que só tem valor falso nesta conjunção, olha. Quando é que é falso? Quando eu tenho P verdadeiro e quando eu tenho Q falso. É a única opção que essa minha implicação é falsa. Para qualquer outra opção, ó, eu tenho verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, a única opção falsa é esta. Quando a hipótese é verdadeira e a conclusão é falsa. Ok? Então, vamos para a nossa questão. Então, na nossa questão, eu vou montar os símbolos proposicionais. Por exemplo, aqui, eu vou chamar, se Rúbia não é psicóloga, então Tereza é dentista. Eu montei da seguinte forma, eu chamei de P, Rúbia é psicóloga. Não P, Rúbia não é psicóloga. Eu chamei de Q, Tereza é dentista. Note que Tereza não é dentista. Chamei de R, Marta é médica. Note R, Marta não é médica. Então, isso aqui eu montei para melhorar aqui a nossa explicação e o entendimento. Okay? Então, agora eu vou montar duas sentenças de acordo com a questão. Então, a questão me diz, se Rúbia não é psicóloga, então Tereza é dentista. Isso é uma implicação.
Qual é o símbolo que representa que Rúbia não é psicóloga? É o note P, ó. Rúbia não é psicóloga, tá aqui o note P. Implica em quem? Implica que Tereza é dentista. Qual é o símbolo que representa a Tereza é dentista? Que. Então, note P implica em que. Aí a segunda sentença, também tirando da questão. Se Rúbia é psicóloga, qual é o símbolo que representa? Se Rúbia é psicóloga, P. Se Rúbia é psicóloga, então, ó, Marta é médica. Aliás, então Marta não é médica. Então P implica em note R, porque note R está aqui. Marta não é médica. Então eu tirei duas sentenças, a 1 e a 2, da questão. E eu tenho como verdade na questão que Marta é médica. Então eu coloco aqui, ó, R, que é uma verdade, que Marta é médica. Então isso eu já sei que Marta é médica. Ok? Então eu vou analisar primeiro a segunda sentença, que que se refere a Marta. E eu já sei que Marta é médica. Então eu escolhi esta sentença. Então eu vou lá nessa sentença e vejo que P implica em note R. Mas quem é note R? Note R é Marta não é médica. Mas eu sei que Marta é médica. Então esse valor aqui eu sei que é falso. Porque eu tenho como verdade que Marta é médica. Então esse valor é falso. Então se eu for na minha tabela da implicação da condicional, o note R aqui, aonde é que o note R é falso? Ele é falso aqui e é falso aqui. Tá? Tem duas linhas que eu encontro o note R como falso. Na linha 2 e na linha 4. Opa, mas na linha 2, a minha sentença é falsa. E essas duas sentenças aqui que eu tirei da questão são verdadeiras. A questão diz isso aqui. Então, essa linha 2 eu já descarto, olha, porque o resultado dela é falso. Então, só me restam 3 linhas. Mas nessas 3 linhas, eu só tenho uma linha que o note R é falso, que é essa daqui. Então, esta é a única linha que eu vou escolher da tabela. E nesta linha, eu sei que P é falso, olha. Então, já descobri o valor de P, que P é falso. Aí, coloquei aqui, P falso. Então, se P é falso e P diz que Rúbia é psicóloga, então, na realidade, Rúbia não é psicóloga. Então, já descobri o quê? Que Marta é médica e que Rúbia não é psicóloga. Então, já descobri aqui na sentença 2 os valores de R e o valor lógico de R e o valor lógico de P. Agora vamos para a sentença 1, porque eu já sei quem é P, mas falta saber quem é Q. Vamos lá. Falta saber quem é Q. Então, eu vou aqui observar, olha, o note P implica em quê? Se o note P, eu sei que o note P é verdadeiro. Por que o note P é verdadeiro? Porque eu sei que Rúbia não é psicóloga. Eu já descobri isso aqui na linha 2. Ó. Rúbia não é psicóloga. Então, aqui, esse note P bem aqui, eu sei que é verdadeiro. Então, se eu for na minha tabela condicional, onde é que eu tenho note P verdadeiro? Eu tenho nessas duas linhas aqui, ó, note P verdadeiro. Essas duas linhas. 1 e 2. Mas eu sei que a minha implicação condicional tem que ser verdadeira. Então, eu já elimino o que? Ó, esta linha toda, porque o resultado aqui é falso. Então, o que me restou? A linha 1. E na linha 1 diz o quê? Que Q é verdadeiro. Viram aí? Que é verdadeiro. Mas quem é que? Tereza é dentista. Então, já descobri o valor lógico de que. Então, nesse caso, agora eu já sei que Marta é médica, que Rúbia não é psicóloga e que Tereza é dentista. Então, agora é só observar as questões e marcar a alternativa correta. Então,
Eu já sei que Marta é médica, que Rúbia não é psicóloga e que Tereza é dentista. Então, quando eu olho aqui as alternativas, eu vejo que Tereza é dentista, letra A. Ó. Tereza é dentista. Então, essa aqui é a questão correta. Né? Tereza é dentista, estão erradas. Então, vamos ver. Letra B. Diz que Rúbia é psicóloga ou Marta não é médica. Ó, atentem bem que aqui é uma tabela do ou. E a tabela do ou é essa daqui, ó, P ou Q. Quando é que o ou é falso? Só tem uma opção, que a tabela do ou é falso. Quando as duas opções forem falsas, ó, só tem essa opção aqui. Então, eu vou observar as duas opções. Rúbia é psicóloga. Ó, Rúbia não é psicóloga. Então, isso aqui já é falso. Ok? Aí a outra, Marta não é médica. Opa, Marta é médica. Então, aqui também é falso. Viu? Então, duas opções falsas, eu tenho valor lógico do ou falso. Então, essa questão aqui eliminada. Rúbia é psicóloga. Opa, eu sei que Rúbia não é psicóloga. Então, errada também. Rúbia não é psicóloga e Tereza não é dentista. Viram aqui agora? Eu estou usando aqui a tabela do E. Então, a tabela do E é exatamente essa daqui, ó. Tabela do E, P e Q. Quando é que é verdade o P e Q? Quando as duas proposições forem verdadeiras. Ó, eu tenho que ter P verdadeiro e Q verdadeiro. Do contrário, qualquer outra opção aqui é falso. Então, eu observo aqui. Rúbia não é psicóloga. Verdadeiro, porque Rúbia não é psicóloga. Essa aqui é verdadeira. Ó. Essa aqui teria que ser verdadeiro também, para a questão estar certa. Mas o que fala aqui? Tereza não é dentista. Opa, falso. Porque Tereza é dentista. Então aqui é falso. Então observaram que eu não encontrei duas proposições verdadeiras. Então essa alternativa também está errada. A letra E diz: Rúbia é psicóloga e Marta é médica. Também a tabela do E. Na tabela do E, para estar correta, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Então, vamos analisar as duas proposições. Rúbia é psicóloga. Rúbia não é psicóloga. Pronto, essa já é falsa. Então, já morreu a questão. Porque as duas teriam que ser verdadeiras. Já morreu a questão. Mas mesmo assim, a gente confere. Marta é médica? É verdade. Mas aqui é falso. Então, questão errada. Então, perceberam aí que se você montar direitinho, verificando tabelas, né, você verificou os valores lógicos de cada proposição, é só olhar nas alternativas, não tem erro, ok? Perceberam aí? Então, na segunda questão, que diz o seguinte, nesta sentença, aí a gente vê que uma sentença lógica é radiologista, então Meire é terapeuta. Aqui eu quero uma opção que tenha uma sentença logicamente equivalente a esta. E essa sentença aqui a gente vê que é da tabela implicação, é uma condicional. Ó. Se Pitombeira é radiologista, então Meire é terapeuta. Se eu chamar Pitombeira é radiologista de P e Meire é terapeuta de Q, aí eu estou dizendo que P implica em Q. Então eu quero uma opção equivalente. Então eu vou só mostrar para vocês aqui essa situação de equivalência e vocês vão pensar, vão procurar responder essa questão em cima dessa teoriazinha, desse conhecimento aqui e da teoria que eu já passei para vocês. Ok? Então aqui eu quero dizer, ó, P e Q, eu quero saber se é equivalente a Q e P. Observaram? Quero saber se são equivalentes P e Q e o contrário, Q e P. Então,
Quando eu observo a tabela do E, eu sei que o E é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Ó. Do contrário, tudo é falso. Então, agora aqui eu repito os valores de Q e repito os valores de P. E Q e P só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Olha. Então, aqui eu tenho os mesmos valores. Ó. Verdadeiro, o resto falso. Verdadeiro, o resto falso. Então, essas duas sentenças aqui são equivalentes. Agora, a pergunta aqui quer saber qual é o item que é equivalente a se Piton Meire é radiologista, então Meire é terapeuta. Ok? Então, vocês vão responder, qualquer comentário podem fazer, ok? E eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.